Eu sou o professor Helder Melo e hoje vou falar sobre um tema. Era uma vez o 2 de junho na Bahia. O 2 de junho na Bahia, na verdade, ele remonta a uma série de acontecimentos, de simbologias, de fatos que ocorreram aqui nessa região, na Bahia de Todos os Santos, nas regiões da cidade de Salvador, alguns bairros, que acabaram envolvendo aqui conflitos, morte, disputas pelo território português, que já estava sob os auspícios de Pedro I. Essa história do 2 de junho, ela tem uma importância histórica grande para o Brasil, porque foi aqui em Salvador, aqui no Recôncavo, na Bahia de Todos os Santos. A data do 2 de junho representa para o Brasil um acontecimento muito importante que marcou a história desse período brasileiro. A importância que existe nesse fato, nesse acontecimento que ocorreu aqui na Bahia, é de extrema importância na consolidação da independência do Brasil. Então, essa história da independência da Bahia, ela permeia por vários fatos, mitos, lendas, narrativas, que após investigar, descobri que algumas histórias são defendidas pelos historiadores e outros historiadores também questionam as fontes, na maioria das vezes fontes históricas. A história, de maneira geral, em meados do século XX, na França, ela passou por um processo transitório, onde ela se praticamente rompeu em dois grupos distintos: historiadores factuais, tradicionais, e historiadores de uma nova história, da história vista por baixo. E a história da Bahia, a história da independência da Bahia, ela também cita bastante o contexto da nova história, que são fontes orais, que são passadas de gerações a gerações. No caso do 2 de julho aqui na Bahia, nós temos uma forte presença da história oral nas linhas escritas posteriormente pelos historiadores. Para compreender a independência do Brasil e a independência da Bahia, é necessário primeiro analisar o contexto externo, o que ocorreu lá fora, para que o Brasil passasse por esse processo de emancipação política. O que é que está ocorrendo lá fora, né? Na Europa, nos Estados Unidos, nos países mais ricos, mais desenvolvidos? Lá fora está ocorrendo um grande movimento chamado movimento unionista, um movimento revolucionário que lutava por liberdade. Essa liberdade que esse povo lutava era uma liberdade bem mais ampla do que se tinha até um período. Lembrando a vocês que no final do século XIX, 1870, 1880, houveram várias revoltas, não só na Europa, como aqui também na América do Sul, na América do Norte. Essas revoltas liberais, gradativamente, elas iam minando a força dos reis, iam minando a força dos colonialistas, ou dos colonizadores, e, de certo modo, ela ia deixando com mais liberdade as populações que tinham acesso a essa literatura. As ideias iluministas de Voltaire, de Montesquieu, de Deleuze, de Rousseau, e esses jovens baianos que iam para fora, que iam para Coimbra, que iam para Paris estudar, eles voltavam da Europa para aqui com a cabeça deles completamente influenciadas por esses novos ideais de igualdade entre as pessoas, do fim da escravidão, né, ideias abolicionistas, ideias de direito ao voto, ideias do presidencialismo substituindo o absolutismo. Então, dessa forma, essa nova vertente, esse novo desejo de liberdade vai chegar ao Brasil
vai influenciar, por exemplo, a conjuração baiana, vai influenciar a conjuração mineira. E o povo daqui já estava ressabiado, já sabia desses acontecimentos ocorridos décadas atrás. Dessa maneira, o povo baiano, na verdade, ele vai na vanguarda desse processo de independência do Brasil, que na verdade nada mais foi do que uma dependência econômica, mas uma independência política. O Brasil torna-se livre politicamente, mas ele continua dependente economicamente do mercado externo. Até essa altura, o que se sabe, o Brasil dependia demais financeiramente da Inglaterra. A independência do Brasil foi um fato que ocorreu em 1822, mas esse fato, que é a independência do Brasil não citado, ele vem de uma série de processos ou de decorrências desde 1808 e 1810. O que foi que aconteceu? O que aconteceu é que esse processo revolucionário francês acabou que quebrando as fronteiras da França e Napoleão Bonaparte acabou invadindo várias regiões. Uma dessas regiões que Napoleão invadiu foi Portugal. E lógico que a família real portuguesa, junto com uma série de fidalgos, que a gente vai chamar de corte portuguesa, essas pessoas vêm para aqui. E na chegada de um rei português a uma colônia de Portugal, chamada Brasil, não pegava muito bem o rei morar em uma colônia. Então, quem dá o pontapé inicial para a emancipação política do Brasil foi Dom João VI, em 1808, na transferência da corte portuguesa para o Brasil, em 1808. Só que esse processo de emancipação no Brasil passou por uma série de acontecimentos que têm datações cronológicas de avanço dessa liberdade aqui mesmo dos nossos limites territoriais. Em 1808, a chegada de Dom João. Em 1810, Dom João faz tratados internacionais. Dom João abre portos. Dom João faz tratados econômicos com a Inglaterra. Em 1815, Dom João VI consegue emancipar o Brasil como reino independente, reino unido. Quando chega em 1822, mais ou menos, 21, 22, o Brasil se torna independente. Há uma revolução em Portugal, a Revolução do Porto, e Dom João VI é obrigado a ir embora. Pedro I fica com o Brasil sob a sua tutela. Ele é obrigado, na verdade, a tomar uma série de medidas que tornasse o Brasil realmente reconhecido lá fora como um país independente. A primeira nação a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos da América do Norte. Esse país recentemente formado também aceitou a nossa independência, reconheceu a nossa independência. E a partir desse momento, outras nações também, a partir da década de 30, passou a aceitar a independência do Brasil. A diferença entre a independência do Brasil para a independência da Bahia ou a Guerra do 2 de Julho é apenas uma questão de interpretação, porque foi uma continuidade do ato feito por Pedro I no dia 7 de setembro de 1822. Na verdade, aquele ato de Pedro I no dia 7 de setembro, aquilo foi apenas uma representação simbólica, uma confirmação, uma declaração de que o Brasil, a partir daquele ano, já era um país constituído, já formando a sua Constituição Nacional, um país que estava tentando se alavancar no tempo e sair daquele problema escravocrata, rural, agrário, e dando nuances de que seria um país bem mais desenvolvido naquele período. Na verdade, tudo aquilo acumulava para que o Brasil desse errado. Mas, na verdade, tudo acabou dando, de certo modo, certo para o Brasil se desenvolver como uma nação independente.
Pedro I, sabendo que aqui na Bahia existia conflito entre as tropas portuguesas que aqui estavam ainda, também no norte, como no Pará, também em Pernambuco, aqui no Nordeste, vários batalhões portugueses não aceitavam o grito do Ipiranga. O grito do Ipiranga, na verdade, ele não existiu da forma que ele foi relatado. O quadro que reporta este acontecimento às margens do Rio Ipiranga não foi feito na época. Quem pintou o quadro não estava presente também no momento. O quadro foi pintado por Pedro Américo em 1888, quando Pedro II já estava percebendo a fraqueza do segundo reinado e o fim do Império no Brasil. O que está sendo relatado naquele quadro, as pessoas vestidas daquela forma, com roupas de gala, com cavalos brancos, aquele número enorme de soldados de uma tropa, aquilo não existiu. O que se sabe é que Pedro I vinha numa viagem de Minas para São Paulo, e essas viagens são longas. O que se sabia era que as viagens eram feitas por jumentos. E também em Itália as pessoas não estavam vestidas daquela forma. O ato do 7 de setembro repercutiu aqui na Bahia, não foi bem aceito aqui, repercutiu também no Pará e também em Pernambuco. E essas regiões que eram cheias de portugueses, de generais portugueses, não acataram o ato de Pedro I. A partir de janeiro a fevereiro de 1822, um pouquinho antes da proclamação da nossa independência, já havia aqui na Bahia um sentimento de anti-lusitanismo. O povo da Bahia não estava satisfeito com o tratamento, o preconceito e a visão colonizadora que o português tinha diante da região. Havia um choque cultural enorme entre o europeu, detentor de um nível de materialidade mais elevado, vamos dizer assim, mais tecnologia, mais conhecimento científico, vamos dizer dessa forma, se contrapondo, se mostrando contrário à ideia da cultura popular, à ideia do povo preto, combatendo a cultura da capoeira, combatendo a cultura indígena, praticando atos e condutas que não eram plausíveis, não eram atos dignos de se tratar pessoas aqui em Salvador. Gradativamente, esses populares vão criando uma espécie de hostilidade com os portugueses, ao ponto de criar aqui na cidade, a partir de janeiro e fevereiro de 1922, situações de conflitos físicos e hostilidades morais no centro de Salvador. O que foi que ocorreu? Como os portugueses sempre trabalhavam com nuances de democracia, houve uma eleição lá em Portugal para se trazer a Salvador um novo governador responsável, vamos dizer assim, guardião das armas. As armas, nesse período, eram uma das coisas mais importantes que tinha em qualquer local, em qualquer região, em qualquer nação. Então, existia aqui a necessidade de se eleger um governador, e foi eleito um sujeito social chamado Manuel Guimarães. Manuel Guimarães estava governando a Bahia e, de uma hora para outra, no início de fevereiro, chega um sujeito chamado Madeira de Melo. Madeira de Melo é um novo governador mandado por Portugal. Ele chega aqui em Salvador, bastante arrogante, impõe a sua força aqui na cidade, ameaça Manuel Guimarães. Ele acaba tomando meio que na marra o quartel e o poder militar da região. 1 ou 2 dias depois, esses mesmos soldados portugueses que chegaram aqui começaram a invadir casas procurando soldados brasileiros. O Brasil ainda não detinha o Exército Nacional.
o Brasil precisou do povo baiano para pegar em armas, para lutar com o povo brasileiro que estava aqui. A priori, a gente pode dizer que as batalhas que existiram aqui na independência da Bahia são divididas em duas fases. Na primeira fase, vai dos conflitos no início de 22 até mais ou menos junho de 22. Hostilidade, as pessoas fugiram daqui, houve uma fuga de Salvador para a cidade de Santo Amaro, Cachoeira, São Félix, Maragogipe, parte da ilha, também o fundo da ilha. Essas pessoas deixaram a cidade desguarnecida, abandonada. A cidade ficou sem alimentação. Os soldados portugueses encontraram dificuldade enorme de se alimentar. Muita gente doente, com falta de água, muitas vezes. Então, houve vários confrontos marítimos aqui na região da ilha. O povo baiano pegou em armas. É aí que entra a oralidade da história do Bahia. Quem vai fazer parte desses movimentos de resistência ao povo português? Quem vai fazer parte é a mulher preta, né, Maria Filipa, que ficou na história da Bahia como uma mulher de fundamental importância histórica durante o período do ano de 1822 e 1823. Maria Filipa era preta, escrava, foi autoriada, pegou sua liberdade depois, participou de batalhas, lutava a capoeira muito bem. Também se tem relatos de que as mulheres pretas, os indígenas, também ajudaram no dia a dia durante a batalha que existiu aqui na Bahia de Todos os Santos. Não só Maria Filipa, houve também o soldado Soledade, que morreu com tiro de canhão. Também houve a nossa abadesa Joana Angélica, que morreu ali no convento, no convento que existe ali na Avenida Joana Angélica, que foi dada em homenagem a ela. Joana Angélica tentou impedir o acesso de soldados portugueses lá nessa localidade, na igreja, que na verdade também funcionava como um quartel. Nessa discussão, nesse problema, nessa ameaça de entrar e não entrar no convento, Joana Angélica sofreu um golpe de baioneta. A baioneta era uma arma muito utilizada nessa época, que o soldado ele acionava de longe tiros, dava tiros, e quando ele chegava perto, ele estocava a pessoa com uma lâmina de 25 a 30 centímetros de extensão, matando as pessoas com essa lâmina. Então, Joana Angélica, a abadesa, ela foi vítima dessa violência. Ela ficou falada na cidade inteira por semanas. E exatamente a morte dessa abadesa, dessa freira, que vai trazer para o povo baiano um sentimento de revolta. E o que mais se falava era do azar dos portugueses em ter matado uma freira, porque nessa época uma superstição de que se alguém mata uma freira, essas pessoas terão azar por muito tempo. Então, assim, gradativamente, a partir de junho de 22, é que nós teremos aqui a segunda fase dessas batalhas, né? Vamos dizer assim, o agravamento desses conflitos, ele será feito de junho a julho de 22 até mais ou menos fevereiro de 23. Qual é o contexto interno que o Brasil está vivendo? O Brasil está vivendo uma fase conturbada. O açúcar decadente, a cidade de Salvador pouco planeja riquezas. Então, o Pedro I ele tinha um grande problema, que era conseguir se livrar definitivamente de Portugal. Contexto interno. Pedro I ele precisava que o Brasil fosse reconhecido lá fora, ao mesmo tempo ele precisava acabar com a força portuguesa que ainda existia aqui em Salvador. Dessa forma, ele acaba contratando mercenários estrangeiros para lutar aqui na Bahia. A gente sabe que o Brasil não tinha um exército próprio, não existia um exército brasileiro. O que existiam eram batalhões patriotas,
esses batalhões eram compostos de pessoas comuns, de escravos, de pretos alforriados, índios, que eram solidários a essa causa, mulheres, trabalhadores braçais. Se pouco via, era filho de homens ricos. Se pouco via, integrantes da elite de Salvador nesse movimento. Mas esses movimentos, pela escassez de armas, pela falta de recursos materiais, de dinheiro mais precisamente dito, para se comprar armas e munições e pessoas para essa empreitada, Pedro I enviou aqui para a Bahia, para o norte do Brasil, alguns mercenários. Esses mercenários, eles eram famosos em suas regiões. Aqui na região da Barra, da Graça, do Comércio, do Garcia, dos Barris, existem pessoas que fizeram parte da história e que receberam o nome dessas ruas. De maneira geral, o Lord Crockett, tem rua aqui na Barra, o general Pedro Labatut, Pierre Labatut, que era conhecido como Labatut, cara de tatu. O Labatut, ele vem para Salvador, ele faz uma nova tropa, consegue vencer uma batalha ali em Campinas de Pirajá. Existiam 3 saídas da cidade. Ou se saía para Itapuã, entrava do norte para Itapuã, ou você vinha pelo Recôncavo, via Pirajá, ou você passava no Alto do Cabrito. As informações foram dadas para Pedro Labatut e Pedro Labatut conseguiu vencer o exército português na Batalha de Pirajá. Pedro Labatut se envolveu em problemas com excesso de autoridade e abuso de poder e foi afastado por Pedro I, foi preso. E substituindo Pedro Labatut, veio aqui o general Leme Silva. O general Leme Silva ordenou a última batalha, aproximadamente entre o dia 1º e o dia 2 de junho, e essa batalha ficou conhecida como a Batalha de 2 de Julho, em que o Brasil acabou derrotando as tropas portuguesas. As tropas ficaram ilhadas, sem alimentação, sem água, sem ter como reagir, porque a quantidade de soldados, assassinos, mercenários, profissionais da morte e da guerra, acabaram que vencendo os portugueses aqui com a ajuda do povo baiano. Então, Joana Angélica, Maria Quitéria, o Corneteiro Lopes, o João das Botas, que foi um exímio responsável, um exímio lutador no mar aqui da Baía do Santos. E vários outros capoeiristas, mulheres que ajudaram a seduzir os portugueses e colocar os portugueses em emboscadas, pretos baianos que queimaram navios, que ajudaram pessoas a fugir, que alimentaram pessoas pretas, alcuninas. Esse povo fez a história na Bahia, esse povo fez 2 de junho. E o que ficou Brasil? Ficou a simbologia, ficou o desfile de 2 de julho, né, que começa na cidade de Cachoeira, São Félix e Cachoeira. Essa tocha da liberdade, ela na verdade, ela vem caminhando da Lapinha, com o corredor, com o maratonista, a nação das regiões da cidade, passa pela rua que ficou famosa como a Estrada da Liberdade, que hoje tem o nome de Bairro da Liberdade. E essa comitiva, né, que leva os boiadeiros, os índios, os caboclos, os pretos, os capoeiristas. Foi isso que ficou para o povo baiano, essa simbologia, essa representação cultural do povo daqui, que lutou na independência do Brasil, que na verdade foi consolidada a partir do dia 2 de junho de 1823. Então percebam que esse processo de emancipação do Brasil, que começa com 2 de 6, com a abertura dos portos, com a construção de faculdades aqui, com o Banco do Brasil, com a elevação do Brasil a Reino Unido, com a independência do Brasil na figura de Pedro I,
e com a dependência da Bahia na figura do povo baiano. Uma curiosidade que remonta essa época é exatamente da construção do hino de independência da Bahia, do 2 de julho. Dois soldados baianos da época compuseram um hino. Um era o alferes, que é o Titara, e o outro era o soldado Barreto. Eles estavam presentes, eles eram testemunhas oculares e utilizaram a oralidade para trazer para o povo o que aconteceu aqui na independência da Bahia, que consolidou a independência do Brasil. A história ela é interpretada por várias pessoas, e cada pessoa ela sofre influência daquilo que ela viveu, daquilo que ela pesquisou. Cada pessoa tem uma visão, cada pessoa tem uma forma de contar a sua história, e essa é a minha forma de analisar a independência da Bahia no 2 de julho de 1823.